¿cómo están? Espero que bien. La profe está bien, pero les extraña muchísimo. Gente, mais uma semana, ¿sí? La profe va a continuar grabando videos para ustedes y no quiero nadie reclamando como os Chaves. Bueno? Tudo eu. Entonces, en la unidad 3, así nos divertimos, vamos a reflexionar un poco sobre nuestras actitudes y también, gente, cómo estamos viviendo actualmente. Bueno, primeramente empezaré haciendo dos preguntas, bueno, para não perder o costume, né? Então, a primeira pergunta é: como ustedes suelen divertir-se actualmente? Vocês têm alguma forma de se divertir? Como que vocês são acostumados a se divertir atualmente, tá bom? La segunda pergunta. Ustedes notam a diferença de como as pessoas de outras gerações se divertem? Então, por exemplo, a sua mãe, os seus avós, os seus tios, vocês notam essa diferença da forma deles se divertirem? Estas duas perguntas eu quero que ustedes escriban en el cuaderno. E agora eu vou a contestar estas duas perguntas de acordo com meu ponto de vista. Então, eu vou falar em português que é mais fácil para compreender, tá, gente? Eu acho assim, vamos ver a primeira pergunta, né? Como eu sou acostumada a me divertir atualmente? Então, normalmente eu me divirto quando eu vou para minha cidade com a minha família e nós nos reunimos, né? A família inteira se reúne na casa de uma pessoa e nós jogamos vários joguinhos, cartas. E também, quando eu estou aqui em Apucarana, eu gosto de reunir os meus amigos para cantar no karaokê, jogar também vários joguinhos, né, de cartas. Então, essa é uma forma de eu me divertir atualmente e também eu me divirto viajando, né, que eu gosto bastante. E bom, a segunda pergunta, né, se eu noto diferença entre as formas de diversão, né, das pessoas de outras gerações. Sim, eu vejo que as pessoas hoje em dia têm outras formas de se divertir, porque antigamente nós tínhamos jogos mais simples, né? E hoje em dia os joguinhos são mais tecnológicos e também as pessoas mais velhas, elas têm outras formas de se divertir. E então eu noto sim essa diferença, beleza? Então esse é o meu ponto de vista e eu quero que vocês respondam de acordo com a vivência de vocês. Bueno, este assunto é muito interessante porque me acordei de mi niñez, de quando jugava, ¿no? Com mis amigos e com mis hermanas também. E há um montão de brincadeiras que nós hacíamos e é interessante eu falar algumas de ellas, ¿sí? Algumas brincadeiras que nós hacíamos. A primeira brincadeira que me gusta muito é pelota caliente, mais conhecida como batata quente. Então eu gostava bastante de jogar com as minhas irmãs e também com os meus amigos, tá bom? Uma outra brincadeira também que nós hacíamos era el escondite, mais conhecido como o esconde-esconde, né? Que é bem legal, assim, é uma adrenalina bem legal. E uma outra também que é o juego de las sillas, que é o jogo das cadeiras, né? Que a gente gostava bastante de fazer nas festas de aniversário, né? Bem legal. Además de isso, eu jogava futebol muchísimo bien. Ahora no tanto, porque hace mucho tiempo que no juego, ¿no? E además de isso também as bolitas, né? Juego de las bolitas, que é a bola de gude, que eu gostava bastante de jogar. Gente, quando a gente fala da infância, falar do passado, acho que vem essas brincadeiras que eu gostava bastante. E tem outras também que agora eu não vou lembrar, tá? Mas eu acho que é muito legal a gente se divertir, porque eu penso assim, que hoje em dia a tecnologia tá tão em alta que nós esquecemos dessas pequenas brincadeiras, né?
que fazem com que nós nos divertimos e esquecemos também da correria do dia a dia. Então a gente tem que refletir um pouquinho mais, deixar o celular de lado e tentar se aproximar mais das pessoas, beleza? Então acho que essa é a reflexão que fica para a gente iniciar a nossa aula de fato. Ahora, chicos, dando continuidad a nuestra apostila, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Decimos sobre nuestra niñez, que é quando a gente era pequeno, solemos hacer descripción de acciones pasadas. Vamos a ver. Porque assim, quando vamos a expressar uma acción pasada que todavía tiene relación con el momento presente, solemos utilizar el pretérito perfeito composto. Então, quando nós vamos falar de ações passadas que ainda têm relação com o presente, nós utilizamos então o pretérito perfeito composto. E esse verbo, gente, ele se trata de um tempo formado, né, a partir do verbo auxiliar haber e o particípio, tá bom? E temos que observar que el pretérito perfecto suele ser acompanhado de algumas expressões temporales. Vamos a ver. Então, quando nós vamos utilizar o pretérito perfeito, nós utilizamos algumas expressões como hoy, que é hoje, esta mañana, essa manhã, esta tarde, essa tarde, este año, este ano, aún, ainda, siempre, sempre, ahora, agora, tá? Este mês, este mês. Então, nós utilizamos estas expressões. Chicos, voy a enseñarles ahora la formación del pretérito perfecto, que hay una estructura también. Bueno, una estructura. Entonces va a empezar con el presente del verbo haber, bueno, más participio. Y el resultado va a ser la forma verbal compuesta. Después yo voy a dar un ejemplo. Y hay también una otra información que ustedes tendrán que saber, que quando vamos a hablar de ações passadas, então assim, gente, quando a gente vai falar de ações no passado, nós temos que verificar o final do verbo. Então vai ser assim: los verbos terminados em ar, o final do verbo vai ser ado. Por exemplo, yo he cantado músicas en español. Yo he cantado músicas en español. Bueno. O entonces, los verbos terminados em ir, a terminação vai ser ido. Vamos saber. Vamos ver um verbo aprender. Quando yo era niña, yo he aprendido muchas cosas. Então, quando eu era pequena, eu aprendi muitas coisas. Então, só relembrando. Verbos terminados em ar, a terminação fica ado. Verbos terminados em ir, a terminação é ido. Então, cantar, cantado. Aprender, aprendido. Decidir, decidido. Beleza? Então, se vocês conseguirem internalizar a terminação do verbo e também entender como que fica o verbo composto, né, vocês conseguem fazer essa associação, tá bom? Chicos, para quedar mais fácil a compreensão, eu vou dar exemplos utilizando o presente do verbo haber mais participio, para que ustedes puedan ver como queda en el cotidiano. Porque assim, pessoal, eu gosto de explicar, né, como que é a forma gramatical, mas dar exemplos para ver como que nós utilizaríamos nessas frases no cotidiano é interessante para vocês, então, ir se acostumando com o espanhol, tá bom? Então, vamos, primeiramente, né, eu vou falar para vocês os pronomes personales. ¿Ustedes se acuerdan que es
yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellas, ellos, ustedes. Então, que é a mesma coisa no português, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Então, eu vou dar um exemplo de cada pronome, utilizando, então, essa estrutura que eu falei no começo, tá bom? Então, vai ser assim. Yo he estudiado. Por que fica estudiado? Porque o verbo termina em ar. Então, quando termina em ar, nós colocamos o ado, beleza? Aí depois, tu has perdido. Perder. Então, a gente troca o er por ido, tá? Ele ha decidido. Ele ha decidido. Decidir, a gente tira o ir e coloca ido, tá bom? Nosotros hemos contado. Nosotros hemos contado para la mamá de Cíntia que ella hizo malo para alguém. Então, nós contamos para a mãe da Cíntia que ela fez algo de mal para outra pessoa, tá bom? Então, contado, ado, porque o verbo termina em ar, tá bom? Vosotros habéis passado. É a mesma coisa, então. Passar é o verbo, então fica ado porque termina em ar. Ellos han jugado. Ellos han jugado fútbol en el fin de semana, tá? Rugar é o verbo, então fica rugado porque termina em ar, tá bom? Então, só recapitulando o que eu disse para vocês nessa aula, né? Eu falei sobre quando a gente vai descrever as ações no passado, nós utilizamos então o pretérito perfeito composto. Eu falei também das terminações dos verbos ar, ir. Então, quando termina em ar, é ado. Quando termina em ir, ido. Entonces, las actividades que ustedes tendrán que hacer son de las páginas, ¿no? 36, 37, 38 e 40. A 39 não precisa fazer, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida referente ao conteúdo, ao vídeo que vocês não compreenderam alguma coisa, vocês podem mandar lá no positivo, tá? Lá na plataforma, tá bom? Besitos, hasta la próxima clase, chicos. Besitos.